Queria dar uma o irmão João para estar aqui conosco. Quando eu comecei o seminário, eu achei que só ia ter velho lá na turma. Aí a hora que eu vi o John lá, eu falei, Só mais, né? pelo menos mais um, mas o resto é todo velho. Mas quero agradecer aí pela presença de você. Amém, Se irmão. sinta em casa. Que Deus possa te usar tremendamente. Estenda a sua mão nesse momento para cá. Vamos estar orando pela vida de John. Senhor, graças te damos, Pai. Agradecemos pela rica oportunidade de podermos estar aqui, Pai, para adorar e agradecer o teu grande nome, Pai querido. Agora, Senhor, meu Deus, é a melhor parte, Pai querido, a parte que seremos alimentados pela tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai querido, que não possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, como se estivesse faltando algo, Pai, mas que possamos sair daqui totalmente preenchidos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Use o Seu ministro conforme a Tua vontade, para que da boca dele não saia somente palavras, mas sim uma espada afiada de 2 gumes, Pai querido, que venha penetrar no coração de cada um que está aqui, Pai, ao ponto de dividir, Pai, o corpo, a alma, espírito e medulas, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor faça presente nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Meu irmão. Pai Senhor, gente. Que vocês cumprimentem é Pai Senhor mesmo, é graça e paz, como que é? Pai Senhor? É? Ah, então é Pai Senhor, gente. Gente, é uma honra estar aqui. Agradecer o André pelo convite. O André, ele é um dos meus colegas ali de classe, quando ele aparece. E é sempre uma honra, né, receber esse convite e ministrar a palavra do Senhor. Sem mais delongas, quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Atos 9. Atos 9. A gente vai ler do 1 até o 18. Atos 9, 1 ao 18. Assim diz a palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele prepararam, espantados, ouviram a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se na terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Amém? Irmãos, quando eu recebi esse convite do André, ele me falou o tema Em Busca do Verdadeiro Herói. Tá até decoraçãozinho ali, ó, que top. Tem um Homem-Aranha ali, tem um Homem de Ferro. Isso aqui é o quê? É tipo os prédios? Ficou massa, ficou top.
Então, quando ele passou pra mim esse tema Em Busca do Verdadeiro Herói, eu achei muito massa, cara. De verdade. Eu acho que você é o único cara que tá usando a camiseta de super-herói. Sim. Amém. Quando ele me passou esse tema, eu achei muito interessante, porque super-herói é uma coisa que, desde sempre na minha infância, eu convivi muito. E quando a gente fala sobre super-herói, automaticamente a gente já começa a lembrar dos mais conhecidos, que é o quê? O Homem-Aranha, o Wolverine, deixa eu ver quem mais, fala algum outro aí. Homem de Ferro, Batman, Superman principalmente, que é praticamente o pioneiro dos super-heróis. E a gente vai até crescendo com isso na cabeça da gente. A gente vai crescendo com esses super-heróis e vai querendo ser basicamente esses super-heróis. Criando eles como uma imagem na gente daquilo que a gente gostaria de ser. E isso, essa questão dos super-heróis, ficou com mais evidência atualmente. Essa expansão dos filmes da Marvel, por exemplo, essa expansão cresceu muito mais ultimamente. Houve uma época, cara, que essas produções cinematográficas, essas questões de anime, desenho, filme de super-herói, era só quem conhecia. Era só realmente quem era fã mesmo, que sabia de cor o que era. Só que hoje não é assim mais. Hoje, essas produções, elas explodiram. Então todo mundo hoje sabe quem é os Vingadores, sabe quem é o Homem de Ferro, sabe quem é o Capitão América. Isso é porque houve essa explosão aí dessa cultura pop nos dias de hoje. Mas isso também tem um porquê. Hoje, a gente vive uma geração extremamente tecnológica. E com a tecnologia, vem algumas coisas também junto com a tecnologia. Algumas coisas que vêm para o bem e outras coisas também que vêm para o mal. Com o avanço tecnológico, hoje, a gente vive com uma vida muito corrida. É muita corrida para o trabalho, acorda cedo, corre, tal, não sei o quê. Enfim, isso aí acabou gerando em muitas pessoas a questão do TDAH, por exemplo. Hoje se tornou normal muita gente ter TDAH, para vocês terem noção. Isso é por causa desse avanço tecnológico, porque a nossa realidade hoje, da nossa geração, é essa correria, essa coisa que não para e não para. Então isso acabou ocasionando isso nas pessoas. Mas não só isso também. Com consequência também dessa vida corrida, acabou gerando em muitas pessoas uma sensação de incapacidade. Então muitas pessoas hoje têm essa sensação de querer se provar, de querer realmente provar alguma coisa para as pessoas. Prova disso são as redes sociais em si. Hoje se tornou muito comum muitas pessoas quererem likes, quererem seguidores nas redes sociais, porque realmente isso causou esse avanço tecnológico, essa vida corrida de todo mundo, causou essa sensação das pessoas de querer se provar, de querer ser relevante na sociedade. Então, por isso que hoje em dia tem essa corrida de querer ganhar seguidores, de querer gerar curtida, de querer gerar engajamento nas redes sociais. E criou essa busca por relevância, um sentimento de provação dentro dessa sociedade. As pessoas, elas buscam suprir praticamente essa incapacidade que está no coração delas. E agora voltando para a questão dos super-heróis. Os super-heróis, eles foram criados basicamente para tentar suprir essa questão de incapacidade do ser humano. Você quer uma prova disso? O Superman, ele é, na verdade, tudo aquilo que o homem não é. Ele é extremamente poderoso, extremamente forte, ele tem poderes. Então, os super-heróis são basicamente essa projeção daquilo que o ser humano ele não é, tentando suprir essa incapacidade humana. O interessante sobre os super-heróis e essas produções é realmente sobre isso. Bem lá no fundo, cara, eles foram criados com essa intenção de tentar suprir essa incapacidade do ser humano. O ser humano, ele tenta também, desde o começo dos tempos, ele tenta essa busca desenfreada pelo poder, de querer conseguir as coisas, de querer ser dominante sobre as coisas. Prova disso também são as guerras. As guerras, elas foram causadas exatamente por causa do ego do coração do homem. O homem, ele chega, um exemplo das guerras, ele vê uma terra lá, putz, minha terra aqui tem grama amarela, mas eu queria uma grama verde. A grama verde só tem no país do outro. Então ele começa uma guerra para tentar conquistar a terra do outro. Isso é devido exatamente por causa disso. Porque o ego do ser humano, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer alcançar esse poder, ter esse poder a mais. E os super-heróis, eles são basicamente isso, tentando suprir essa incapacidade do ser humano, que ele se sente incapaz, ele quer tentar realmente ser poderoso, conquistar as coisas, e essas produções, como séries, filmes, elas tentam realmente meio que suprir esse espaço do coração humano que o homem geralmente não tem.
Tem muita meninas não briguem comigo, mas tem muita menina que sonha com um príncipe encantado, por exemplo. E aí, não chega esse príncipe encantado nunca. Só que a menina vai lá na Netflix e vê um dorama. Muitas meninas veem a projeção do príncipe encantado naquele coreano. Então, assim, então realmente é isso. Essas séries, esses filmes, essas produções, elas são realmente feitas para tentar suprir o que o ser humano não consegue na vida real. Então é realmente por isso que é uma produção cinematográfica. Por isso que hoje em dia, com esse avanço tecnológico, com essa correria, com essa sensação das pessoas querendo se provar, de querer alcançar esse poder, alcançar essas coisas, acabou que essas produções explodiram muito por causa dessas questões, porque as pessoas estão necessitando preencher esse espaço que está no coração delas. Por isso que hoje em dia, como eu disse para vocês, antes era só quem realmente era fã mesmo, conhecia quadrinhos, conhecia anime, conhecia super-heróis. Hoje em dia não, hoje em dia se tornou comum. Muita gente conhece, exatamente por causa disso. O ser humano, ele vive em busca de poder e superioridade. Ele vive em busca desse preenchimento. Só que o questionamento aqui é o seguinte: todos nós temos esse sentimento no nosso coração. O ser humano, ele tem esse sentimento de realmente incapacidade. Nós queremos ser poderosos como super-heróis. Mas se eu disser uma coisa para vocês, que por mais que a gente tente querer suprir no nosso coração essa sensação de querer ser super-herói, nós na verdade somos os vilões. Nós não somos os super-heróis. Por mais que a gente tente projetar isso e tentar suprir isso no nosso coração, nós na verdade somos os vilões. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Quando for escrever essa ministração, veio no meu coração exatamente falar sobre isso. Sobre os vilões que precisam da redenção do verdadeiro herói. Que é o tema de vocês, em busca do verdadeiro herói. O ser humano, por mais que ele tente, cara, por mais que ele consiga conquistar os seus desejos, por mais que ele consiga atingir os seus objetivos, o ser humano, ele nunca vai conseguir 100% ser o seu próprio herói. Ele nunca vai conseguir. Ele realmente precisa do resgate desse herói verdadeiro, desse verdadeiro herói. Porque ele, por conta própria, ele nunca vai conseguir. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Sobre realmente nós, sendo vilões, que nós precisamos da redenção desse verdadeiro herói. Voltando para esse texto que a gente acabou lendo aqui de Atos 9, nesse texto aqui ele conta a história de Saulo de Tarso. Que no momento desse capítulo aqui, ele ainda é chamado de Saulo, mas futuramente é chamado de Paulo. Saulo de Tarso era exatamente isso. Ele foi considerado um vilão que precisou da redenção do verdadeiro herói. E ele recebeu essa redenção. E vamos começar falando sobre o passado do vilão. No texto de Atos 9, ele trata Saulo como um vilão. A gente pode observar isso no versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Nesses dois versículos aqui, o versículo 1 e o versículo 2, ele está falando de que aconteceu com Saulo. Saulo, ele foi uma pessoa que ele perseguiu os cristãos. Ele prendia cristãos, açoitava cristãos e ele até matou cristãos, como diz aqui no texto, que ele ainda estava respingando sangue dos cristãos. Isso significa realmente morte. Ele matou alguns cristãos, mas ele realmente tinha uma culpa da morte de vários cristãos. Então, Saulo, ele ainda respingando o sangue dos cristãos, o cara nem esperou o fogo abaixar, ele já foi direto no sumo sacerdote pedir mais permissão para fazer mais atrocidades ainda contra os cristãos. Então Saulo, ele vem, ele ainda com sangue nos olhos, ele chega perto do sumo sacerdote, pede permissão, ele pede umas cartas para mandar para as igrejas de Damasco, para ele conseguir permissão para levar os cristãos que ele conseguisse encontrar naquela região presos para Jerusalém. Por que isso aconteceu? Porque naquela época, o Império Romano, eles davam essa permissão para os líderes do judaísmo, que tinham essa permissão eclesiástica, de poder fazer justiça se eles considerassem certo. Por exemplo, chegasse uma pessoa lá, e eles considerassem que essa pessoa foi totalmente herética, foi contra o judaísmo, fez alguma coisa que prejudicou o judaísmo. Esses líderes eclesiásticos, eles tinham total permissão pelo governo de Roma para poder fazer qualquer tipo de coisa que eles quisessem. Seja prender, seja açoitar, seja matar se fosse preciso, que é o caso também de Estevão,
que é um cara que estava ministrando o evangelho lá naquela época. Inclusive, Saulo, ele estava presente na execução de Estevão. Então, se eles considerassem que era correto poder chegar lá e poder matar os cristãos, eles tinham essa liberdade dentro da lei de Roma. Então, por isso que Saulo ele fez isso na época. Saulo, ele estava com todo o sangue nos olhos lá, perseguindo os cristãos e tal, e achando que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, açoitando, matando, prendendo. Só que mesmo assim, ainda é pouco. Ele chegou, nem esperou respirar, chegou para o sumo sacerdote e pediu mais permissão para poder fazer mais coisas de acordo com a legalidade da época. Então ele chegou para o sumo sacerdote, pediu essa permissão e foi concedido para ele. Saulo, ele é realmente um cara que se dedicava muito ao judaísmo. Não só se dedicava ao judaísmo, como ele acreditava que realmente o judaísmo, que tudo que ele fazia dentro dessa religião era de acordo com a vontade de Deus. Prova disso, a gente vê palavras do próprio apóstolo Paulo lá na frente, que ele diz o seguinte, lá em Atos 2, no versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Saulo, ele era um cara que desde sempre ele aprendeu sobre Deus. A gente vê isso, essas são as palavras dele que ele dizia que ele aprendeu segundo a exatidão da lei e ele era zeloso, diz aqui que ele era zeloso para com Deus. Então, desde sempre, Saulo era um cara que ele cresceu no judaísmo, aprendeu sobre o judaísmo e ele realmente entendeu desde cedo que aquilo que era importante fazer a vontade de Deus. Então, até que por isso que ele fazia com zelo. E, inclusive, Saulo ele foi instruído por Gamaliel. Quem é Gamaliel? A gente pega, por exemplo, no nosso tempo de hoje, o Hernán Dias Lopes. Imagina só, chegar para você e falar, o fulano é aluno do Hernán Dias Lopes, ele é discípulo dele. Era a mesma coisa de Saulo com Gamaliel. Gamaliel era como se fosse o Hernán Dias Lopes da época. Então ele chegou para ele, e ele foi ensinado, instruído por Gamaliel desde sempre. Então Saulo, ele realmente, ele desde sempre ele conhecia sobre Deus, conhecia sobre como que era o evangelho, segundo o judaísmo, e ele desde sempre era realmente dedicado às obras de Deus. Saulo ele realmente fazia com zelo, ele entendia a importância disso. E é por isso que ele entendia que tudo o que ele fazia contra os cristãos, açoitar, prender, matar, era de acordo com a vontade de Deus. Porque ele foi instruído desde sempre sobre isso. Ele aprendeu que aquilo era o certo, que qualquer coisa que ferisse o judaísmo era contra Deus. Então, por isso que ele fazia as atrocidades contra os cristãos. Desde sempre, ele fazia isso. Então, como diz aqui nas próprias palavras do próprio Paulo, né, do Saulo, que lá na frente vai se tornar Paulo, ele sempre agia de acordo segundo a exatidão da lei e ele era zeloso com a palavra de Deus. Então, Saulo, ele respeitava aquilo. Ele respeitava realmente as coisas de Deus. Ele entendia que aquilo lá era realmente a verdade. Então, ele seguia fielmente tudo aquilo. Por isso que Saulo, ele é conhecido também nas Escrituras como um cara que realmente se empenhava muito no Evangelho. Ele fazia isso também com o judaísmo. Ele era um cara que se empenhava muito, muito. Tudo que ele pegava para fazer lá, ele realmente fazia com dedicação. Por isso que Saulo ele foi realmente considerado um vilão. Perante os cristãos, Saulo era considerado um dos piores vilões. Para vocês terem noção, a gente vai chegar lá na frente, mas a gente acabou lendo aqui também, Ananias tinha medo quando Deus mandou ele lá orar por Saulo. Porque a fama de Saulo corria entre os cristãos. Que ele era um cara que realmente se dedicava muito mesmo. Se mandasse para ele fazer uma coisa, Saulo, vai lá e prende os cristãos. Cara, ele ia e ele saía ou com os cristãos ou com os cristãos. O cara realmente se dedicava mesmo naquilo que ele acreditava que era obra de Deus. E é por isso que ele era tão temido entre os cristãos naquela época. Ele foi considerado um vilão entre os cristãos naquela época. Por mais que ele acreditava fielmente que estava fazendo de acordo com a vontade de Deus, ele não estava. Porque, na verdade, o coração dele estava cheio de si. O coração dele estava cheio daquilo que ele achava que era a vontade de Deus, e não realmente daquilo que era a vontade de Deus. Lá em Jeremias 17, no versículo 9, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse texto aqui, ele diz pra gente que o coração do homem, ele é mau. Ele é enganoso, ele realmente inclina-se para a maldade. E Saulo, como um homem, como nós também somos seres humanos,
também não foi diferente. O coração dele também realmente estava enganoso, o coração dele realmente estava corrupto, se inclinava para os seus próprios desejos, para o seu próprio ego, para aquilo que ele considerava ser o certo, não para aquilo que realmente Deus disse que era o certo. Contextualizando essa questão para a gente hoje também. Da mesma forma de Saulo, que ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Será que nós também não estamos no mesmo erro de Saulo? Será que nós também estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios das nossas vontades, dos nossos desejos, que a gente acaba não percebendo aquilo que é realmente a vontade de Deus? Isso acontece dentro das igrejas. Muita gente dentro das igrejas realmente estão assim também. Pessoas que cresceram na igreja, por exemplo, desde sempre foram crentes, crescem dentro da igreja e acham realmente, não, estou aqui, estou fazendo a vontade de Deus. Condenam outros lá fora pelos seus pecados, mas não olha para o próprio umbigo para ver que ele também está em pecado, que ele também está passando a mão para pecado dentro da igreja, por exemplo. Então são pessoas realmente assim, que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade elas também estão cheias de si, elas também estão cheias das suas próprias vontades. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Saulo, ele foi criado na sinagoga. Saulo, ele aprendeu desde cedo a importância de trabalhar para Deus, porém ele não estava fazendo a vontade de Deus, porque ele não havia consultado o próprio Deus sobre as suas ações. A gente não vê isso de Saulo. Ele realmente fazia porque ele tinha convicção, porque daquilo que ele sempre aprendeu no judaísmo. Não, isso aqui é o certo. Então ele tinha convicção que tudo aquilo que feria o judaísmo era contra Deus. Ele não consultou o próprio Deus, que ele dizia acreditar. Nesse contexto aqui, a gente também consegue entender que nós não somos muito diferentes de Saulo. Na verdade, nós também, às vezes, estamos tentando preencher o nosso ego também em prol de nossas ações. A gente faz algumas ações dizendo que é para Deus, mas na verdade Deus não aceita essas ações. Porque o nosso coração também é mau, o nosso coração também se inclina para a maldade. E por isso que nós também, assim como Saulo, também podemos nos considerar como vilões perante Deus. Ainda seguindo com essa história de Saulo, a gente vê o grande herói. Esse grande herói não é segredo para ninguém, ele é o próprio Jesus, que ele precisou vir na vida de Saulo e que ele precisou trazer essa salvação para a vida dele. Todo vilão, ele é um antagonista do herói. O que seria isso? O herói, ele faz o quê? Ele faz a bondade, ele salva as pessoas, enfim, o herói realmente ele se inclina para tentar fazer as bondades. Enquanto o vilão, como eu disse para vocês, ele é um antagonista, ele faz o contrário daquilo que o herói ele faz. Então o vilão ele faz o quê? Maldade, ele não faz bondade, ele faz maldade. O vilão, obviamente, ele também faz maldades contra as pessoas, em prol do seu próprio benefício próprio, como a gente acabou dando um exemplo aqui no começo. De pessoas que causam guerras por causa dos seus próprios egos, porque eles querem realmente, sei lá, dominar a terra do outro, fazer alguma coisa assim em prol do seu próprio ego, eles acabam ferindo as outras pessoas sem se importar com as consequências disso. Se vão realmente machucar as outras pessoas, se vão ferir realmente as outras pessoas, então eles não se importam com essas coisas. Diferente do herói, que realmente ele veio para trazer o bem para a humanidade, para as pessoas. Assim como na história de Saulo, nós vimos que o quão vilão que ele era, nós também vimos que carregamos a culpa de vilão tanto quanto ele. Porque nós também pecamos todos os dias. Quem pecou hoje? Eu pequei hoje. Não precisa levantar a mão, mas eu pequei hoje. Então, por nós sermos pecadores, nós também somos considerados vilões, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. A gente vê lá em Romanos 3, do versículo 10 até o versículo 12, que são palavras também do próprio apóstolo Paulo. Nesse texto diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nesse texto aqui de Romanos 3, Paulo, ele está falando para a igreja da época. Quando a gente vai analisar o texto de Romanos 1, a gente vê que lá Paulo, ele adverte os gentios. Os gentios somos nós, pessoas que não são do judaísmo. Ele adverte os gentios, chega para eles e fala o seguinte: olha, vocês estão em pecado, vocês gentios, vocês estão em pecado. Aí os judeus já comemoram, porque na época estava tendo uma rixa entre judeus e gentios dentro da igreja, em questão de cultura, em questão de um monte de coisa. Aí os judeus comemoram.
ó, gentios estão em pecado. Aí chega no capítulo 2 de Romanos e ele fala, não, judeus, vocês estão em pecado. Aí os gentios já começam a falar, uai, então não é só a gente que está em pecado. Aí eles começam a ter briga entre eles dentro da igreja, por causa das falas de Paulo, porque no capítulo 1 ele fala que os gentios estão em pecado, no capítulo 2 fala que os judeus estão em pecado, aí ele chega no capítulo 3 para resolver a questão. Fala, não, vocês não entenderam, tá todo mundo em pecado, não há um justo sequer, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Porque naquela época estava acontecendo uma maldade muito grande. A mesma coisa que acontece hoje. As pessoas querendo seus próprios objetivos, cheias de si nos seus corações, adorando outros deuses em determinadas circunstâncias. Então, meio que rolou essa questão lá na época, onde que os homens realmente eles também estavam maus, inclinados para a maldade. Eles também estavam realmente em prol dos seus próprios objetivos, não em prol daquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, por isso que Paulo aí chega e fala no capítulo 1, gentios, vocês estão errados por causa disso. Aí no capítulo 2, judeus, vocês estão errados por isso e isso. Aí eles não entenderam, porque estavam todos em pecado. Agora, pega na nossa época de hoje, qual a diferença da nossa vida hoje para a vida deles lá atrás? Quando Paulo precisou chegar para eles e falar que eles estavam em pecado. Será que nós, nessa geração de hoje, como eu disse lá no começo, com esse avanço tecnológico, com séries, com filmes, será que nós também não estamos preenchendo durante os corações os nossos próprios egos, daquilo que nós achamos que é a vontade de Deus? Será que nós também não estamos iguais o pessoal daquela época que precisou ser advertido por Paulo? Eu digo que sim, nós também estamos a mesma coisa. Naquela época o povo pecava, naquela época o povo estava cheio de si, cheio de seus pecados, e hoje está a mesma coisa. Nada mudou. Isso só mostra uma forma desesperada de falar que o ser humano, ele desde sempre, ele precisa de uma mudança. Ele precisa realmente de uma remissão, porque o homem por si só, o ser humano por si só, ele não consegue se remir dos seus pecados. Então, por isso, o povo daquela época precisava da redenção do verdadeiro herói. E nós hoje também precisamos da mesma forma da redenção daquele verdadeiro herói. Nada mudou. É uma coisa muito louca. A maldade daquela época ainda existia e hoje também. Quem que já assistiu Os Vingadores? O primeiro filme, de 2012. Os Vingadores. Nos Vingadores, acontece uma coisa curiosa. Quem é o vilão dos Vingadores? É o Loki. O Loki é o vilão dos Vingadores. O Loki, quando ele veio para a Terra, o que ele fez? Ele se comportou exatamente como um vilão. O Loki, ele veio para a Terra, ele deixou a Terra no caos, porque ele queria, deixar a Terra no caos. Matou algumas pessoas, quando a gente vai assistir o filme, a gente vai ver que ele matou algumas pessoas lá, fez atrocidades, meteu o caos lá entre os Vingadores também. E no final lá do filme, no terceiro ato, o Loki ele vem e começa a invasão com Chitauri na Terra. E começa a deixar a Terra toda no caos. Aí o que precisou acontecer? Precisou vir os heróis, os Vingadores, precisaram intervir para poder parar o Loki. Urgentemente, o Loki estava deixando a Terra no caos, ele fez uma invasão, estava destruindo tudo, em prol do seu próprio reinado, em prol do seu próprio ego. Ele não estava nem aí que a Terra toda ia ser destruída, que ia morrer muita gente, ele não estava nem aí. O que importava para ele é que no final ele ia ser rei, ele ia dominar a Terra. Aí precisou ver os Vingadores para poder parar o Loki. Agora a gente contextualiza para a nossa realidade aqui hoje. Nós somos o Loki. Nós nessa Terra somos o Loki, nós fazemos atrocidades, o ser humano ele faz atrocidades. Voltando de novo ao exemplo da guerra. Fizeram as guerras, até hoje existe guerra. Que está acontecendo lá, infelizmente, guerra de Israel, lá, Israel contra a Palestina. Eles não estão se preocupando com quem vai morrer, com quem vai se ferir. Porque no final, o que importa é porque alguém vai ganhar essa guerra. Na cabeça de cada uma das duas nações. Então o ser humano ele é exatamente isso. Nós somos o Loki. Nós realmente estamos querendo atingir os nossos objetivos sem se importar com os meios. Porque no final o que importa é o nosso objetivo ser concluído. Então ele precisou dos Vingadores urgentemente virem para poder parar o Loki. Nós, como pecadores, nós precisamos desesperadamente também de um herói vir poder parar a gente. Porque a gente não vai parar. Enquanto pecadores, nós não vamos parar até a gente conseguir atingir nosso objetivo, que é preencher nossas vontades, preencher o nosso ego. Então nós precisamos urgentemente
da salvação desse grande herói, desse verdadeiro herói que é Jesus. Ele é o nosso grande herói, ele é o nosso verdadeiro herói. E ele precisa vir nos parar urgentemente. Por isso que ele veio a esse mundo, por isso que ele se tornou em sacrifício vivo, realmente em prol dessa humanidade que está totalmente perdida, que nós não conseguimos, por nossa conta, ser os nossos próprios heróis. Eu vou me salvar aqui. Não conseguimos fazer isso, porque é muito mais fácil a gente se corromper pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, do que realmente a gente agir em prol da bondade. Quer uma prova disso? Voltando ao Superman de novo. Eu não sei vocês, mas eu falo abertamente aqui o que aconteceria comigo se eu tivesse os poderes do Superman. Eu não ia ser o Superman não, cara. Eu seria mais um Omni-Man, Capitão Pátria, não sei quem conhece aí. Eu seria mais exatamente isso aí. Eu agiria realmente em prol daquilo que eu quero. Eu ia salvar algumas pessoas? Talvez. Porque realmente essa é a verdade. Você dá o poder ao homem, você descobre quem o homem é. Olha para você ver essas nações aí, eles têm poder, o que eles fazem? Não se importam com as pessoas. Eles só se importam em conseguir atingir os seus objetivos. Por isso que guerras existem, por isso que pessoas se ferem com o decorrer das guerras. Exatamente por causa disso. Porque essas pessoas são realmente isso. O ser humano ele é inclinado para a maldade. Como a gente leu aqui no texto de Jeremias, nosso coração ele é enganoso, ele é mau, ele é inclinado realmente para a maldade. Isso é desde Adão. Isso começou com Adão. A gente tem realmente esse pecado enraizado, desde que o homem cometeu o primeiro pecado. Então a gente vê isso desde a criação do ser humano. Nós somos inclinados para a maldade, nós somos realmente inclinados para aquilo que não é 100% a vontade de Deus. Então nós realmente, assim como o Loki precisou ser separado pelos Vingadores, nós somos os vilões que precisam ser separados pelo verdadeiro herói, que é Jesus. Por isso que ele precisou vir para remir os nossos pecados. Isso foi feito também com Saulo. Ele estava necessitando urgentemente também da redenção desse verdadeiro herói. Como a gente leu aqui no texto de Atos 9, Saulo, ele era um cara considerado um vilão pelos cristãos, por causa das atrocidades que ele fazia contra os cristãos. Então Saulo, como um vilão, ele precisou separar. Cara, ele chegou no nível que, igual a gente leu aqui no texto, no versículo 1, que ele estava com sangue ainda, respirando sangue da morte dos cristãos. Ele não esperou. Ele queria mais, ele queria combater urgentemente aquilo que ele considerava ser a seita cristã, que ia contra o judaísmo. Ele nem esperou. Ele ia atrás de mais meios para conseguir atingir mais pessoas, ferir mais pessoas. Então chegou em um nível, cara, que Saulo, a maldade que Saulo estava fazendo, as atrocidades que ele estava fazendo com o povo cristão, estava tão grande que ele precisou ser separado. Chegou no momento que, cara, Jesus precisou dar um basta. Falei, não, chega, não tem como mais. Ele estava realmente necessitando urgentemente separado por esse herói, por causa das ações que ele estava fazendo. A gente vai ver isso nesse texto que a gente leu também, Atos 9, a partir do versículo 3 até o 9, que foi exatamente assim que o próprio herói ele interviu para poder parar esse vilão Saulo. Versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Bum! Do nada uma luzona apareceu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina só para você ver. O cara, Saulo, ele desde sempre ele aprendeu que tudo que foi ensinado para ele lá no judaísmo era verdade, sobre Deus, sobre realmente o evangelho, digamos assim, da época. Tudo aquilo para ele era verdade, então tudo contra aquilo para ele era mentira. E como diz aqui no texto que a gente leu, de Atos também, que é palavras do próprio Paulo, dizia que ele fazia com zelo. Quando ele estava no judaísmo, ele fazia realmente tudo com zelo. Agora você imagina o cara, que ele acreditava que tudo que ele aprendeu no judaísmo era verdade, que ele acreditava fielmente que ele estava fazendo a vontade de Deus. O cara indo para Damasco e tal, pensativo, mas eu tô indo lá. Vou finalmente acabar com essa seita, fazendo a vontade de Deus aqui, é isso aí mesmo. Vou lá para tentar realmente parar logo essa seita de uma vez. Aí do nada, o cara recebe uma luzona grande e ele cai por terra. Do nada, e ele escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí continua no versículo 5. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitar, que também significa resistir, contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Imagina só para você ver, cara, naquela hora que Saulo, ele totalmente convicto que estava indo fazer a vontade de Deus, totalmente seguro que era a vontade de Deus e tal, tô indo lá fazer, do nada, bum, aparece Jesus na frente dele. Ainda pergunta: por que você me persegue? Naquela hora, cara, tudo que ele acreditava caiu por terra. Tudo que ele acreditava não fazia mais sentido, porque imagina só, o cara foi criado a vida inteira acreditando que aquilo lá era verdade sobre Deus. E do nada, simplesmente aparece uma pessoa, né, com poder de luz, simplesmente aparece uma pessoa e pergunta para ele: por que você está perseguindo? Naquela hora, a cabeça do cara deve ter entrado em parafuso. Ele começou a pensar em tudo que ele fez. Cara, eu matei cristãos, cara, açoitei, prendi cristãos, fiz toda... Cara, o Jesus, realmente, o Jesus, o Messias que esses cristãos estão falando, ele realmente é verdadeiro. Imagina só, cara, naquela hora deve ter caiu um insight assim na cabeça de Saulo, que ele começou, tudo que ele acreditava não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido. Toda perseguição, tudo aquilo que ele fez, possivelmente, imagino eu, possivelmente, realmente passou tudo na mente dele. E ele viu que tudo aquilo que ele estava fazendo realmente não estava indo com a vontade de Deus, mas estava indo contra a vontade de Deus. O encontro com Jesus, ele faz exatamente isso com a gente. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, na hora, ele nos transforma automaticamente. Ele nos muda automaticamente. O encontro com Jesus, ele é realmente como se fosse um espelho, que ele mostra pra gente todas as nossas transgressões. E é meio que isso que aconteceu com Saulo naquela hora. Ele totalmente convicto pelo caminho de Damasco, seguindo pelo caminho de Damasco, convicto que estava fazendo a vontade de Deus. Do nada, esse Jesus que os cristãos estavam dizendo, que o Saulo acreditava que era uma seita, aparece para ele. Do nada, é como se fosse um espelho que aparecesse na frente dele e ele visse todas as transgressões que ele fez contra os cristãos. E aquilo continuou martelando na cabeça dele. Continuando aqui ainda no versículo 6. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Naquele momento, Saulo realmente ele encontrou o verdadeiro herói. Naquela hora, o verdadeiro herói parou o próprio Saulo. Aí, nós vemos a outro ponto, que é a redenção do vilão. Após o encontro que Saulo teve com o verdadeiro herói, que é Jesus, ele fez o que Jesus manda ele fazer. Porque naquele momento lá ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus manda ele ir para Damasco. Então ele faz exatamente aquilo que Jesus pede para ele fazer. Só que durante esse percurso aí, no momento que ele teve o encontro com o verdadeiro herói, Saulo ele fica durante 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber nada. Ele não conseguia, cara. Ele não conseguia comer, não conseguia beber. Imagino eu, porque era realmente por causa dessa crise existencial que aconteceu no momento que ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus. Tudo que ele estava fazendo, ele acreditava realmente que era a vontade de Deus. E naquela hora lá que ele teve um encontro real com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, ele viu que tudo que ele estava fazendo não era o que Deus queria. Ele realmente teve esse insight na hora, ele teve realmente esse impacto de ver que tudo aquilo que ele estava fazendo era atrocidades contra Deus, contra o povo de Deus, os cristãos. E aí acontece aqui no versículo 10 até o versículo 14, que ele recebe uma visão. É dito também aqui nesse capítulo, do capítulo 9, que Saulo, enquanto ele estava em Damasco, ele ficava orando. Então ele estava em oração. Imagino eu que nessas orações dele ele estava com esses questionamentos. Senhor, Senhor, eu fiz maldade. Senhor, Senhor, eu feri cristãos, eu matei cristãos. O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? E aqui é dito a partir do versículo 10, do 10 ao 14, que em visão, Deus ele fala com um servo dele chamado Ananias, que morava lá em Damasco. E em visão, ele chega para Ananias e fala o seguinte, 10 ao 14. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita,
e pergunta em casa de Judas um certo homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Imagina só para você ver. Saulo está lá em Damasco, sem enxergar, não consegue comer, não consegue beber nada, porque ele realmente está caindo a ficha de tudo que ele fez contra os cristãos. Aí do nada, um dos cristãos que estava em Damasco, ele recebe essa visão de Deus, esse chamado de Deus. Ananias, vai lá na rua direita lá e procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias na hora ficou surpreso. Não, peraí, senhor, como é que é? Ir atrás de um cara chamado Saulo de Tarso. Eu escutei sobre esse cara, porque a fama de Saulo, a fama das atrocidades que ele fez contra o povo cristão, corria entre os cristãos, porque ele realmente fazia com dedicação aquelas coisas. Ele realmente, como eu disse para vocês, se mandassem Saulo, vai lá e prende todos os cristãos que estão longe de Damasco. Ele ia lá e prendia. Ou ele prendia ou ele prendia. Então o cara ele era convicto daquilo que ele estava fazendo. Ele fazia realmente com zelo, com dedicação muito grande. Então a fama de Saulo, daquilo que ele fazia com os cristãos, com excelência, que ele conseguia prender os cristãos com excelência, corria entre os cristãos. Então Ananias, na hora, ele teve um impacto. Não, senhor, peraí. Como assim? O senhor está pedindo para mim até o famoso Saulo de Tarso, aquele que está perseguindo os cristãos? Senhor, eu escutei sobre ele, como diz aqui no texto. Senhor, eu escutei sobre ele, que ele está fazendo atrocidades contra os cristãos. Inclusive, eu ainda escutei que ele tem permissão aqui em Damasco para poder levar os cristãos presos até Jerusalém. É ele mesmo que o senhor quer que eu vou atrás? Aí, Deus responde ele no versículo 15, do 15 ao 17. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. A fama de Saulo corria. Ananias, ele estava meio receoso de querer ir lá orar por Saulo. Mesmo assim, Deus ele manda ele fazer isso. Todos nós praticamos pecados e transgressões todos os dias, assim como Saulo também praticou. Só que, porém, por mais que nós praticamos nossas transgressões, por mais que nós pecamos todos os dias, esse verdadeiro herói, suas misericórdias se renovam toda manhã e ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos todos os dias, de realmente passar uma borracha em tudo isso que aconteceu nas nossas transgressões, tudo isso que a gente fez. Não importa aquilo que a gente fez, se a gente se arrepender verdadeiramente, esse verdadeiro herói, ele está de braços abertos, pronto para nos receber, pronto para limpar as nossas transgressões, para nos dar uma redenção verdadeira. Assim como ele fez com o próprio Saulo. Saulo ele foi conhecido realmente como esse cara, esse vilão dentre os cristãos, um cara que matava cristãos, um cara que prendia cristãos. E mesmo assim, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele veio, remiu Saulo daquilo que ele estava fazendo, remiu dos pecados que ele fez e realmente deu a chance a ele de realmente conhecer esse Deus verdadeiramente. Não tem diferença para nós também. Todos nós somos pecadores. Como o texto que a gente acabou lendo aqui de Romanos 3, que não há quem entenda, não há quem busque, todos se extraviaram, alguns só se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Toda a humanidade está em pecado, toda a humanidade faz atrocidades, nós pecamos todos os dias. Só que mesmo assim, mesmo o ser humano ele pecando todos os dias, Deus ele realmente nos dá essa chance de arrependermos dos nossos pecados. Assim como Saulo também teve essa oportunidade, e ele também agarrou essa oportunidade. Saulo ele foi perdoado. É dito lá em Lamentações 3, do 22 ao 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, o que nós merecemos é realmente a condenação. Só que, como diz aqui no texto de Lamentações 3, no versículo 22,
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus tem misericórdia de nós todos os dias, assim como ele teve também de Saulo, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus, por sua graça, por sua misericórdia de todos nós, todos os dias, ele nos dá a redenção pelos nossos pecados. Ele fez isso a Saulo, ele também faz isso para nós todos os dias. Cara, eu não sei aquilo que acontece na sua vida, eu não sei como anda a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua vida realmente diante de Deus, mas independente do seu passado, independente daquilo que você já fez lá atrás, Deus, ele, todos os dias, ele nos dá essa misericórdia, ele nos dá essa graça, nos dá essa oportunidade de nos arrependermos e estarmos com ele verdadeiramente. Saulo, ele teve esse arrependimento genuíno. Ele teve esse arrependimento genuíno diante de Deus. Antes, Saulo ele foi conhecido como um vilão. E depois que ele conheceu a Cristo, tudo na vida dele mudou. Tudo. Ele se arrependeu, ele foi remido pelo verdadeiro herói. Não foi impossível para Saulo, também não é impossível para a gente. Depois que Ananias ele impunha as mãos dele sobre Saulo, Saulo volta a enxergar. E depois daquele momento que Saulo volta a enxergar, a vida dele muda totalmente. Tudo que ele começa a fazer agora para Deus, tudo mudou. Saulo, para vocês terem noção um pouquinho mais sobre a história dele. Saulo, como eu disse para vocês, ele desde sempre foi instruído por Gamaliel, desde sempre ele foi um cara realmente respeitado dentre as autoridades lá do judaísmo, porque desde sempre ele estava lá e cresceu lá. Então ele era um cara realmente respeitado, né? Realmente um cara importante dentro da comunidade judaica. Aí, a partir do momento que Saulo ele conhece esse verdadeiro herói e a vida dele muda, antes ele era um cara instruído, um cara respeitado, um cara que tinha praticamente tudo, digamos assim, tudo que o auge do judaísmo. Quando ele conhece a Cristo, tudo o que acontece na vida dele vai ladeira abaixo. Ele perde tudo. Tudo que ele estava tendo lá de bom no judaísmo, ele perde tudo. Saulo, ele começou a ser perseguido. Depois que ele se converte ao evangelho, ele conhece esse verdadeiro Jesus, ele começa a ser perseguido pelos judeus. Porque ele é ditado como judeus como um traidor. Porque antes ele estava ajudando os judeus, ele acreditava no judaísmo, deixa o judaísmo por Jesus, e ele é ditado como um traidor pelos judeus. E não só pelos judeus que ele foi perseguido, mas ele também foi perseguido até pelos próprios cristãos. Agora só imagina, o cara, ele tinha tudo, praticamente. Ele tinha uma vida bem-sucedida, ele era conhecido, ele tinha uma responsabilidade muito grande dentro do judaísmo, deixa tudo por Jesus. A vida do cara começa a ir tudo ladeira abaixo. Ele começa a ser perseguido. Aí, antes o cara era só judeu. E antes ele era odiado só pelos cristãos. Agora não. Agora nenhum nem outro. Porque os judeus consideravam ele como um traidor e os cristãos tinham medo dele ainda. Por causa das coisas de vilão que ele cometeu. Os cristãos ainda desconfiavam muito de Saulo. Quando ele realmente se converteu. Não, será que ele se converteu mesmo? Por causa das atrocidades que ele fez contra os cristãos. Então o histórico dele ainda estava lá entre os cristãos. Então quando ele se converte, ele começa a não ser recebido por nenhum dos dois, nem judeus, nem cristãos. Tanto até que a perseguição dele é tão grande, que ele vai ter que mudar o nome dele durante esse percurso. Antes ele era conhecido como Saulo, no seu nome judaico. E ele começa a adaptar o seu nome para o grego. Então ele começa a ser chamado de Paulo, por causa da perseguição contra ele que estava muito grande. Então ele começa a falar, não, agora vai ser mais fácil eu me titular como Paulo. Então por isso que ele acaba mudando o nome dele. A gente pode até fazer um comparativo. Antes de conhecer a Cristo, um vilão era chamado de Saulo. Depois que ele conheceu a Cristo, ele mudou e virou Paulo. Jesus ele realmente entrega isso para a gente. Ele transforma as nossas vidas. Antes, nós vivíamos um certo tipo de vida, um certo tipo de prática. Quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, tudo muda. E com Saulo foi exatamente isso. Aos olhos humanos, Saulo tinha tudo. E quando ele conheceu a Cristo, ele perdeu tudo. Aos olhos humanos, ele perdeu tudo.
Com o tempo, os cristãos começaram a aceitar ele. Antes ele não era aceito por nenhum dos dois, no começo, né, porque os cristãos não tinham receio dele, só com o decorrer do tempo ele começa a ser acolhido pelos cristãos. E como eu disse para vocês, na visão humana, Saulo ele perdeu tudo quando ele conheceu a Cristo. Ele realmente, a vida dele foi ladeira abaixo. Só que pelas palavras do próprio Paulo, a gente vê que isso foi o contrário. Quando ele conheceu a Cristo, para ele não perdeu, ele ganhou tudo. Ele teve realmente essa conversão genuína. Além de começar a ser aceito pelos cristãos, ele também se torna um dos apóstolos de Jesus. A gente já sabe da história. Jesus ele escolheu 12 apóstolos, só que um traiu Jesus, que foi Judas, então ficou 11. Então precisava ter mais um apóstolo para completar os 12. Então os homens foram lá, os próprios apóstolos escolheram Matias, enfim, que é um cara que é tão irrelevante que nem aparece de novo na Bíblia, porque foi realmente escolhido pelos homens, pelos apóstolos. Só que Paulo, ele foi o apóstolo que foi escolhido pelo próprio Jesus, como diz aqui em Gálatas 1, no versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Saulo, ele morreu para o mundo quando ele conheceu a Cristo de verdade, porque ele começou a ter uma nova vida desde que ele conheceu a Cristo de verdade. No começo ele não foi aceito pelos cristãos, nem pelos apóstolos. Alguns apóstolos ainda tinham um pouco de receio contra ele. Um exemplo, Pedro. Pedro tinha um pouco de receio ainda com Paulo, quando ele se converteu ao Evangelho. Por isso que eles não escolheram ele, a princípio, como o 12º apóstolo. Mas lá em Filipenses 1, no versículo 21, diz o seguinte, palavras do próprio apóstolo Paulo. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desde que ele conheceu a Cristo, ele não se importava com o que acontecia com ele. Seria ser preso, seria ser maltratado, seria sofrer. Ele não se importava com isso, porque ele conheceu a Cristo de verdade. Por isso que ele diz essas palavras, que para ele, cara, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo. É exatamente isso, essa transformação que foi na vida de Paulo. Paulo, ele vivia na mentira, no engano, mas agora em Cristo verdadeiramente. Ele agora tem tudo. Inclusive, no final da trajetória de Paulo, ele ainda diz uma das frases mais magníficas do Evangelho. 2 Timóteo 4, do versículo 7 até o versículo 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A vida de Paulo nos passa várias lições, mas essa é uma das mais importantes. A gente não pode esquecer como era estar perdido e agora ser achado. Como era estar no pecado e agora realmente conhecer a verdade, conhecer o Cristo verdadeiramente. A vida dele mudou totalmente. Paulo, ele realmente não se arrependeu de nada que aconteceu. Ele combateu o bom combate. Nós recebemos também essa redenção do verdadeiro herói, que se sacrificou por cada um de nós. E eu quero orar por você agora. Quero pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu espero que essa história do apóstolo Paulo realmente tenha falado ao seu coração de alguma forma. Que você realmente venha a entender que por mais que nós pecamos, por mais que nós vivemos em transgressões, não está perdido. Nós realmente conseguimos a redenção também vinda desse verdadeiro herói. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vou orar por você. Santíssimo Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por cada um dos teus filhos que vieram aqui nessa noite. Meu Deus, eu não conheço o coração deles, eu não conheço a vida de cada um deles, mas o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos aqui. Meu Pai, eu quero pedir a Ti que venha guiar os teus filhos na Tua palavra, que venha os fazer entender, que venha nos fazer entender que nós somos dependentes do Senhor, que não é sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, mas é sobre aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, sobre aquilo que a Sua palavra diz que deve ser feito. Senhor, eu quero pedir a Ti que venha nos guiar, que venha nos mostrar que
por mais que nós pecamos, por mais que nós praticamos nossas transgressões todos os dias, nós pecamos todos os dias, o Senhor nos dá a sua misericórdia também todos os dias. O Senhor nos dá a chance de nos arrependermos dos nossos pecados e que nós venhamos realmente a vermos quem é o Senhor de verdade, o verdadeiro herói de verdade. Senhor, eu quero pedir a Ti que essa história do apóstolo Paulo, que não venha em vão aos nossos ouvidos aqui hoje, que nós venhamos realmente a termos essa história no nosso coração e a entendermos que assim como Paulo era um vilão e ele recebeu sua redenção, nós também, como vilões que pecamos todos os dias, nós também podemos receber a sua redenção. Eu te louvo, Senhor, eu te peço que esteja conosco, que venha nos guiar, que venha nos capacitar para que nós venhamos a entender isso todos os dias, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças.